Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma escola bíblica dominical. Quero aqui externar meus cumprimentos a você, querido professor de escola dominical, aluno da EBD, que procura crescer no conhecimento da palavra do Senhor Jesus para melhor servi-lo enquanto palmilharmos aqui sobre esta terra. Que Deus os abençoe e é muito bem-vindo em nosso canal, nos nossos comentários. Quero dizer a você, se ainda não for, se inscreva no canal, comente, compartilhe. O assunto de hoje é sobre a deidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema da lição número 5 é este: Jesus é Deus. E o texto áureo não poderia ser outro. João 1:1, que diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Posto isso, antes que adentremos no comentário, precisamos fazer uma rápida introdução a esta lição, onde traremos alguns argumentos interessantes para você utilizar e explorar durante a ministração da sua aula ou também para crescer no seu aprendizado. Primeiramente, nós precisamos entender que Jesus, como já dito anteriormente em outras lições desse mesmo trimestre, que o Senhor Jesus, ele era plenamente homem e plenamente Deus. E até prefiro usar esta expressão plenamente homem, plenamente Deus, para não dizer 100% homem, 100% Deus, que aí seria 200%, mas apenas para entendermos de forma correta. Jesus era plenamente Deus e plenamente homem. A teologia define como que o Senhor Jesus, ele possuía em si a união teantrópica. Então, essa união teantrópica, que é da divindade com o humano com a divindade. No ano 325, onde ali foi formatada essa ideia, essa doutrina. Não que ela fora criada, não que ela fora inventada, mas, na verdade, ela foi assim participante, colocada no credo cristão para combater a heresia ariana. Ário de Alexandria, ele já trazia o ensinamento dizendo que Jesus não era Deus, ele combatia a deidade de Cristo. Constantino, ele convoca um concílio em Nicéia e neste concílio, os teólogos da época, os homens de Deus da época, eles prepararam então para o credo, para combater a doutrina ariana. E eles apresentam, e ainda hoje, existe o arianismo e também alguns unicistas, eles trazem alguns questionamentos acerca desse ponto. E tem alguns argumentos que eles apresentam, por exemplo, eles questionam que o Senhor Jesus, ele fala que ele era menor que o Pai. Ele fala que ele apresenta que grande é Deus e que ele é menor que o Pai. Então, eles perguntam, se era menor que o Pai, então ele não era Deus? E outro ponto, e se ele fosse Deus, então haveria dois deuses, um Deus maior e outro Deus menor, que seria o Filho. O outro argumento que eles apresentam é que o Senhor Jesus vai dizer em Mateus 24:36 que ele não sabia o dia da sua volta. E se ele não sabia o dia, logo ele não tinha a onisciência e não poderia então ser comparado como Deus. Outro ponto também, que é com base em Tiago 1:13, que Deus não é tentado e nem pode ser tentado pelo mal, em relação a Mateus 4 e versículo 4 a seguir, que vai falar da tentação de Cristo. E aí eles defendem, então, se Deus não pode ser tentado pelo mal, Jesus também não era Deus. E o outro ponto que ele vai dizer, que Deus não pode morrer, em razão da sua eternidade. E se Jesus morreu, então ele não é Deus. Olha só, esses argumentos são 4 argumentos muito fortes que é trazido pelos arianos, inclusive nos arianos modernos, essa heresia moderna. E é neste ponto que nós estaremos mostrando, dentro da palavra de Deus, uma palavra apologética em defesa da nossa fé. E para responder esses questionamentos arianos, inclusive de alguns unicistas da atualidade. Primeiro ponto, como pode ser Deus ter afirmado ser o Pai maior que ele? Primeiro, ali o Senhor está falando como homem, na sua natureza humana. Aí alguns vai dizer, mas se ele era Deus, ele não pode ser inferior a Deus. Mas aí nós vamos encontrar, quando apresenta para os arianos o argumento lá de Hebreus, ele vai dizer o seguinte, Hebreus 2:7, nós vamos encontrar a seguinte expressão:
tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras de suas mãos. Eles vão dizer que Jesus é maior que os anjos. E quando apresenta o texto a eles, eles vão dizer o seguinte, é que esse texto aqui está falando da sua corporeidade, porque ele estava aqui na terra, porém mostrando ele na condição de homem, enquanto o homem era inferior aos anjos, mas na realidade ele era superior aos anjos. Se isso aqui vale para o argumento dele, então vale igualmente quando o Senhor vai dizer que o Pai era maior que ele. Ele está falando ali enquanto homem na sua natureza humana, na sua natureza teantrópica, né? Homem e Deus, ele está mostrando, falando enquanto homem. E outro ponto, e nessa condição de homem, é que ele Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele foi tentado pelo diabo. O que isso quer dizer? Está mostrando que o homem, ele estava totalmente perdido, sem qualquer esperança. E Deus então enviou o seu filho, nascido de mulher, segundo a promessa Gênesis 3:15, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Na carta aos Romanos, no capítulo 7, vai falar da fraqueza da carne, mas no capítulo 8 vai falar que nós, através do Espírito Santo, nós não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. E vai dizer ainda que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Está mostrando que a carne do homem, ela está contaminada pelo pecado, mas Jesus, ele veio sem pecado, a sua carne não foi contaminada pelo pecado, ele foi gerado num ventre, numa carne do pecado, mas a carne de Cristo não foi contaminada pelo pecado. É por isso que lá em Coríntios vai falar do primeiro e do segundo Adão. O primeiro Adão foi feito alma vivente, o segundo Adão espírito vivificante. Então o Senhor Jesus, ele precisava, é aquilo que nós falamos, acerca da forma e da fórmula. Por exemplo, quando nós falamos da forma, nós temos aqui um objeto. Esse objeto, ele tem uma forma, mas para que ele tomasse essa forma, ele foi preciso ser submetido em uma forma. E lá naquela forma, a matéria-prima tomou a forma daquela forma, na qual ela estava inserida. Assim nós vemos que o Senhor Jesus, ele foi gerado no ventre de Maria. O ventre de Maria foi a forma para que o Verbo tomasse a forma humana, e na forma da carne humana, a semelhança da carne do pecado, porém sem pecado. Aí está a deidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no seu corpo, na sua natureza humana. Aí nós vamos ver ainda combatendo, quando ele fala que nem o Pai, ou melhor, que ele não sabia o dia da sua vinda, ele está falando ali para mostrar a sua corporeidade enquanto homem. Mas quando ele ressuscita, ele vai dizer o seguinte, já estava agora o seu corpo ressuscitado. Aí ele vai dizer, todo poder me é dado nos céus e na terra. Nesse momento, o Senhor estava falando que ele já sabe de todas as coisas. Aí nós vamos entender que a morte é o salário do pecado. Nós vamos aprender na lei de Moisés, lá em Levíticos, que aquele que observasse todos os preceitos da lei, pelos preceitos da lei, viveria. Então a lei, o mandamento é justo, é santo e é bom, como está em Romanos capítulo 7. O Senhor Jesus, ele passou por ali. Ele cumpriu todos os requisitos da lei, ele cumpriu toda a lei, como ele diz lá no Sermão do Monte. E se ele observou todos os mandamentos, cumpriu 100% dos mandamentos da lei de Moisés e das leis morais, das leis que o Senhor estabeleceu para Moisés, o Senhor Jesus cumpriu tudo, então a morte não tinha domínio sobre ele. A morte não poderia chegar a ele.
Aí nós vamos entender lá em João que ele vai dizer o seguinte: vocês querem tirar minha vida, mas eu tenho poder para dar a minha vida e poder para tornar a tomá-la. Então, quando o arianismo fala que Cristo, né, morreu, que Deus morreu, não, ele não morreu. Ali a morte, até porque a morte não poderia chegar até ele. Eu admiro muito que alguns estudiosos, né, vêm trazendo dados científicos para apresentar a causa-morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E qual foi a causa-morte do Senhor? A causa-morte do Senhor foi o pecado da humanidade. A causa-morte foi o pecado. Ele se fez pecado para que na carne, né, condenar, na semelhança da carne do pecado, pudesse na carne condenar o pecado. E foi isso que ele fez, indo para a cruz, para a nossa salvação, para o nosso resgate. A sua mão foi pregada, ele teve a coroa de espinho na sua cabeça, o seu lado ele foi traspassado por uma lança, os seus pés foram pregados na cruz. E ali a morte não poderia chegar nele, porque ele era vida. Ninguém ao seu lado poderia morrer ali, porque a vida estava presente ali no Calvário. Aí o Senhor entrega a sua vida. Aí ele entrega a sua vida. Ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, porque o espírito é a vida da carne. E ali ele entrega a sua vida ao Pai, em resgate da humanidade. Ali Satanás perdeu a batalha, ali Satanás perdeu a guerra, ali a morte foi vencida, porque a morte não poderia detê-lo. Ele passou pela morte, mas não foi vencido por ela, para que no nosso lugar, no lugar da humanidade caída, ele tivesse uma esperança de sermos sim alcançados pela morte, mas jamais vencida por ela. E nós vamos encontrar lá na passagem de Rico e Lázaro, quando estavam ambos no Hades, vai ver um lugar chamado seio de Abraão e o outro um lugar de tormentas. E é um grande abismo que separava um povo do outro povo, que já haviam passado por essa vida, já haviam morrido e estava agora lá na eternidade, aguardando o julgamento, aguardando o resgate, aguardando o cumprimento das profecias e das promessas que Deus fizera. Aqueles que morreram na promessa estavam no lugar chamado seio de Abraão. Assim nós vamos entender que Deus, ele não morre e não morreu. Ele passou pela morte para que nós pudéssemos ter vida através dele. Assim está refutada as apresentações arianas, do arianismo, acerca que o Senhor Jesus é menor, e vai falar ainda que Deus não pode ser tentado pelo mal, vai falar que ele é menor que Deus. Mas aí, e a deidade de Cristo? O que Deus fala do seu próprio Filho? Aí nós vamos para a mesma carta aos Hebreus, no capítulo 1, nós vamos ver o que o próprio Pai fala do Filho, o que o próprio Deus fala do Senhor Jesus. Olha só, vai dizer assim, vou ler o versículo 7 e 8 para compreensão. E quanto aos anjos, diz: o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. O Pai falando que o Filho é Deus. Aí cai por terra toda e qualquer argumentação, se o próprio Pai assim o reconhece. Nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele tem a sua igualdade em relação ao Pai em vários pontos. Ele é onisciente. Na passagem de Lázaro, por exemplo, Lázaro estava morto e ele fala para os seus discípulos, né, que Lázaro dorme, nós vamos despertá-lo, lá no Evangelho segundo João. Aí Tomé fala: então vamos para a Judéia e vamos morrer com ele. Aí o Senhor fala abertamente que Lázaro estava morto, mas ia despertá-lo. Então o Senhor, ele tinha nesse ponto a sua onisciência. Quando ele passa no capítulo 4 de João, que ele passa por Samaria, ele manda os discípulos para a cidade, ele fica ali no poço de Jacó. Por que ele ficou no poço? Porque ele sabia que havia uma mulher para ir até ali tirar água, na sua onisciência. E aquela mulher chega e ele se revela a ela como o Messias e faz uma grande obra de salvação. Posto isso, nós precisamos ver que o Senhor Jesus, ele é Deus. Ele é igual ao Pai.
Por exemplo, quando nós vemos ali na questão do batismo, ide por todo mundo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E diz mais, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Na bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Em 2 Coríntios 13:3. Adoração. Quanto à adoração, quem é que pode receber a adoração? Somente a divindade, somente a Deus adorarás e somente a Ele servirá. É o que Deus falou ali para os filhos de Israel através de Moisés. Nós vemos lá em Isaías 42:8, vai falar sobre adoração ao Filho. Nós vemos agora em Lucas 4:8, na tentação ele vai responder a Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Em Apocalipse 19:10, olha só, depois daquelas revelações que o anjo passa para João, ele se prostra para adorar o anjo fala, levanta, adora a Deus, eu sou conservo teu, adore a Deus. Então a adoração é somente a Deus. Nós vemos ainda em Apocalipse capítulo 5, versículo 8 a 14, nós vemos ali a adoração, o Filho sendo adorado, A adoração ela é compartilhada lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11, nós vamos ver da humilhação, mas o Pai, ele eleva o Filho e dá um nome a sobre todos os nomes, para que ao nome do Senhor Jesus, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Aí nós vamos, uma passagem muito interessante sobre isso, nós vamos encontrar em Romanos, no capítulo 9 e no versículo 5, que vai dizer assim, exatamente assim, dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Paulo dizendo, ali falando acerca dos israelitas, que eles tinham a adoção, eles tinham a glória, tinham os concertos, tinha a lei, tinha o culto, tinha as promessas. Está falando ali dos judeus segundo a carne, que eles tinham todas essas coisas. E vai falar dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Aqui está provado a deidade do nosso Senhor Jesus Cristo dentro da palavra de Deus. E segundo a nossa lição, o tópico primeiro da nossa lição, ele vai trazer um ponto dizendo assim, doutrina bíblica da divindade. Nós temos aqui, eu gostaria até de fazer menção, que vai falar da doutrina bíblica, que Jesus é Deus, vai falar da deidade de Cristo. Em vários versículos aqui é citado a deidade de Cristo. E um dos pontos que eu quero citar é na 1 de João, capítulo 5 e versículo 20. Está assim, e nós estamos nele que é verdadeiro, em que o Filho, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Na tradução do Novo Mundo, numa versão mais antiga, não sei as novas, porque a nova eu não peguei ainda, mas nas versões mais antigas, da tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia dos TJs, eles mudaram e ajustaram os versículos para fortalecerem o seu entendimento herético. Eles corromperam a palavra. Porém, esse versículo, naquela versão antiga, eles não mudaram. Naquela versão antiga fala que Jesus, uma confissão, que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aí nós vamos na questão dos atributos. O Senhor Jesus, ele é onipotente, a sua eternidade, a sua onisciência, a sua onipresença. Se ele é onisciente, se ele é eterno, isso são atributos de Deus. Atributos do Pai, atributos do Filho e atributos do Espírito Santo. Então nós temos vários textos aqui, está bem didático na nossa lição, apontando vários versículos onde aponta a deidade de Cristo. E por fim, eu gostaria de falar ainda dentro desse ponto, lá em João, Evangelho segundo João, no capítulo 8 e no versículo 58, vai dizer o seguinte, quando o Senhor Jesus ele fala, Ego eimi, ele vai dizer, eu sou Deus, eu sou.
né? A mesma palavra que Deus ele se revela a Moisés para se revelar ali aos filhos de Israel e também a Faraó. Mas quem é que te enviou? Ele fala, o eu sou me enviou. Então, o eu sou, ego eimi. E agora, o Senhor Jesus, ele se apresenta. Quando ele fala isso, os judeus pegaram em pedra para apedrejá-lo, porque essa é uma expressão exclusiva, atribuída e utilizada para referir-se ao Pai. E o Senhor Jesus, ele me apresenta ego eimi. E aqui mostra a sua deidade, ele próprio dizendo. E eu já disse também, nós falamos na lição anterior, e há 7 momentos ali na palavra em João que ele vai dizer ego eimi. Também nós temos aqui em Hebreus capítulo 7, 21, vai dizer que ele é sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 15 e 16, vai falar da sua imortalidade. Colossenses 15, capítulo 1, versículos 15 e 16, também vai falar que ele é o primogênito, que é um dos versículos utilizados pelo arianismo, dizendo ali que ele era o primogênito. Mas só que aquela palavra, o verbo que está ali, é diferente do bará, que é o que é criar do nada. Ali está falando no sentido de primazia, de primeiro, daquele que é sobre todos. E a Bíblia também vai apontar que ele, através dele, foram criadas todas as coisas. Em Tito, está falando, apresentando a sua deidade, como já lemos aqui anteriormente, Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 3. E o interessante da sua eternidade, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele é o mesmo, ele não muda. Logo, está falando da sua deidade. No tópico 2 da nossa lição, está assim, a heresia que nega a divindade de Cristo. Que heresia é essa? É o chamado arianismo. E lá no concílio de Nicéia, foi tratado este assunto, não para criar uma doutrina, como já disse no princípio, mas para refutar esta heresia ariana que nasceu em Alexandria. E agora, nós temos aqui que eu quero ler aqui um texto que diz assim, arianismo. Os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguidos pelos monarquianistas dinâmicos. Mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo. O termo arianismo vem de Ário, expoente dessa doutrina em Alexandria, a partir do ano 318. Ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. É o que diz na Bíblia dos TJs. No princípio, lá em João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Os TJ coloca um Deus em letra minúscula, aí caindo já para o Aion, que era um pequeno Deus segundo o gnosticismo. E assim, por conta desse enfoque, por conta desta batalha doutrinária, que as pessoas estavam desviando os crentes da igreja, trazendo ensino corrompido, é que este concílio de Nicéia corrigiu e trouxe esse ensinamento. Aí nós temos ainda, aqui o pastor Ezequias, ele apresenta alguns argumentos dos arianos, né, que já falamos aqui em Colossenses 1:15. E também eles apresentam Provérbios 8:22, que vai falar da sabedoria. Mas não é o sentido, porque nós já sabemos que Deus, ele chama o próprio Filho de Deus. Ele vai como solucionar a controvérsia. E aqui eu acho interessante fazermos aqui essa leitura, que vai dizer assim, Provérbios 8:22 da Septuaginta é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é Canã, obter, adquirir, criar, mas o sentido de criar para trazer à existência algo do nada é o verbo bará, como já falamos há pouco, está em Gênesis 1:1. Assim, e o texto de Colossenses, quando fala do primogênito, está falando, usa aqui a palavra prototokos, que é primogênito, primeiro, chefe, está falando da primazia, da prioridade, e não como o criado. E agora, e aqui mesmo Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 18, ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação e é a imagem do Deus invisível, porque é Deus.
Agora, para concluir a nossa lição, no tópico 3, ou melhor dizendo, há implicações do arianismo na atualidade. E um dos principais expoentes do arianismo na atualidade é justamente a tradução do Novo Mundo pelos TJs. E aqui vai cair lá em João 1:1, que nós já mencionamos, que vai dizer: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus. Eles torcem a palavra, eles mudam e colocam então a palavra minúscula. Aí nós vamos, e a palavra era Deus, e o verbo era Deus. O texto sagrado declara: grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, Tiago 2:13. Em Tito, capítulo 2, versículo 13, grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. 2 de Pedro 1:1, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E o interessante é que ele vai colocar aqui, a tradução do Novo Mundo diz: do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Eles mudaram, torceram a palavra, mudaram a escrita para satisfazer o seu próprio ego e essa doutrina herética e diabólica. E digo mais, estamos chegando no arrebatamento da igreja e os TJs receberão o anticristo como o Messias. Na verdade, eles são um pano de fundo para receberem e aplaudirem e abraçarem o anticristo. Movimentos orientais. Aí nós vamos ver aqui, o nosso comentarista ele traz que os movimentos orientais, Hare Krishna, eles não reconhecem a deidade de Cristo, mas apenas como alguém de um espírito evoluído, alguém que evoluiu e nada mais que isso. Não o reconhece como Salvador, não o reconhece como o nosso Messias, assim como o Alcorão, que é no islamismo, e até mesmo dentro do judaísmo, eles não recebem o Senhor Jesus como Salvador, como Messias. Não obstante, nós temos visto agora o grande movimento dos judeus messiânicos, que são aqueles que crêem em Cristo Jesus. Então está crescendo a igreja entre os judeus, através dos judeus messiânicos, que crê no Senhor Jesus como Messias, Yahushua HaMashiach. Outros grupos. Nós temos aqui o Jesus do Alcorão, é um mero mensageiro, não é reconhecido como Deus. E assim, nós temos outros aí, as religiões espíritas, ele é um médium, um espírito evoluído e nada mais que isso. Porém, a nossa Bíblia, ela vai dizer o seguinte, ela confirma a deidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador. Então, negar a divindade de Cristo é negar a salvação. Quem nega a divindade de Cristo está negando a salvação e, por vias de consequência, perdendo a salvação. Porque erro doutrinário é uma coisa, uma falha na interpretação doutrinária é uma coisa. Agora a heresia, ela mexe no principal, e quando mexe no principal, a pessoa está condenada a perder a salvação em Cristo Jesus. Daí o perigo da heresia e a necessidade de combatê-la e ensinar a verdade como ela é. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.